Graça, misericórdia e paz. Nós estamos iniciando mais um dos estudos da Carta aos Hebreus, nesta oportunidade, na carta, no capítulo 12, os versículos que nós vamos usar hoje são os versículos de 1 a 13. Nós vamos dar início, então, à leitura desse texto neste momento. Hebreus 12, de 1 a 13. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com paciência e perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles, nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém. Senhor, agradecemos-te pela tua palavra que nós acabamos de ler neste momento. E queremos agradecer-te também pela possibilidade de estudarmos esta palavra no dia de hoje. Obrigado pela presença dos irmãos conosco e obrigado pela convicção de que o Senhor tem
nos abençoado com o estudo desta carta aos Hebreus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito também pelos nossos familiares, e nós entregamos cada um deles nas tuas mãos, pedindo que o Senhor supra na vida deles todas as suas necessidades e que o Senhor opere na vida deles, daqueles que ainda não te conhecem, o perfeito conhecimento da tua vontade e o perfeito conhecimento da pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado por esta tarde, pelo trabalho feito no dia de hoje, pelo dia que o Senhor nos dá, pelos irmãos que estão conosco, por tudo aquilo que o Senhor bondosamente nos tem dado, como filhos teus. Obrigado, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, então nós estamos diante da carta aos Hebreus, e temos estudado essa carta já há algum tempo, e felizmente nós temos a oportunidade ainda no Brasil de estudar as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, a carta de Tiago. Podemos estudar a Bíblia inteira ainda no Brasil, e temos que falar ainda, porque pode ser que as restrições vão sendo impostas e pode-se chegar a um tempo em que será proibida a, a, será proibido o estudo da palavra do Senhor e será proibida a divulgação do Evangelho. Mas Deus é maior do que tudo isso. O estudo da carta aos Hebreus é, portanto, um estudo fundamental para a nossa vida cristã. É um estudo que demonstra que crentes judeus se converteram, né, ao Senhor Jesus Cristo. Logo no início do cristianismo, houve crentes judeus, aliás, a maioria dos crentes no início do cristianismo era constituída de judeus, eram os hebreus cristãos. E havia muitos deles que estavam ficando desanimados e ficando verdadeiramente duvidosos da certeza de salvação, porque estavam sendo perseguidos e eles queriam que, como todos os outros, os demais, como os discípulos também, eles queriam que o reino de Jesus Cristo fosse instaurado de imediato, não é? Então eles aguardavam a esperança messiânica, e a esperança messiânica é aquela esperança que todos nós ainda temos de que o Messias virá, especialmente os judeus. Os judeus aguardam a chegada do Messias até agora, né? Eles estão esperando a vinda do Messias. Mesmo os judeus que não são crentes em Jesus, no modelo evangélico, eles são pessoas que creem na vinda de um Messias, porque a palavra de Deus fala isso, o Antigo Testamento fala disso de uma maneira muito clara. Então, nós precisamos estudar essa carta para ver quais os conselhos que o autor da carta dá a esses crentes que estavam, de alguma maneira, desanimando de prosseguir
no, no cristianismo. Então, quais as características da comunidade cristã judaica que nós tínhamos aqui nesta carta aos Hebreus? É aquilo que nós temos visto durante esses estudos. E a influência do seu novo crer estava levando esses irmãos a terem uma vida renovada, uma vida nova, mas em compensação também estavam sendo perseguidos. E aqui a perseguição era dupla. Era a rejeição por parte da comunidade judaica e a perseguição por parte dos gentios, né? Então, havia uma dupla perseguição. E isso estava entristecendo e levando ao desânimo muitos deles. A carta, então, foi escrita para demonstrar que não adiantaria nada eles retornarem ao judaísmo, né? Então, o desenvolvimento da carta é um desenvolvimento interessante. Nós já falamos sobre isso aqui, mas não custa relembrar, né? Cristo é apresentado pelo autor como Deus Criador, revelado de uma maneira insofismável. Jesus Cristo é o Deus Criador, o Deus revelado. Sua superioridade é notória sobre os anjos, né? Como filho, ele é eternamente gerado, então ele é maior do que os anjos, porque os anjos foram criados, mas Jesus é eternamente gerado pelo Pai. E então ele é eternamente filho de Deus, gerado pelo Pai, a quem os anjos servem como espíritos ministradores. Então, os anjos, na verdade, estão à disposição, a serviço, em adoração ao Senhor Jesus Cristo. A carta também mostra que ele é um sumo sacerdote compassivo, idôneo. Ele é um sumo sacerdote perfeito, um sumo sacerdote que atende a todas as nossas fraquezas, porque ele passou por todas as provações e tentações que um ser humano pode passar, com a diferença fundamental, única, de que ele jamais pecou na sua forma humana. Então, ele é verdadeiramente um sumo sacerdote compassivo e idôneo, isto é, capaz, idôneo no sentido de que ele está apto, plenamente apto a ser esse sumo sacerdote e a ocupar o lugar de intercessor entre nós e Deus. E os anjos respeitam. Cristo é o mediador superior a Moisés, né? O texto da carta continua demonstrando que ele é superior a Moisés. Os judeus tinham Moisés em muito alta conta, era o maior legislador deles e a maior de todas as figuras, né, do Velho Testamento. Então, Cristo é um mediador superior a Moisés, superior à atividade mediadora intermediária de Moisés, que nos introduz no descanso de Deus, que se compadece de nós, né? Moisés foi alguém que introduziu na terra prometida, levou até as bordas da terra, e Josué fez a introdução na terra, mas Jesus nos leva a um descanso, leva os que creem nele
a um descanso verdadeiro. O sacerdócio de Cristo, portanto, é superior ao sacerdócio levítico da antiga aliança. É um sacerdócio maior do que o sacerdócio arônico, o sacerdócio que era derivado da escolha de Arão. O sacerdote da ordem, Jesus Cristo é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, e nós vimos isso quando estudamos sobre Melquisedeque, que Jesus é um sacerdote que é figurado no sacerdócio de Melquisedeque, que era rei e sacerdote ao mesmo tempo. E o rei e sacerdote que servia a Deus e que era abençoado por Deus, um sacerdócio que não tinha genealogia conhecida, e assim ele podia ser uma figura de Jesus Cristo, que também não tem genealogia conhecida, no sentido de não ter nenhuma origem humana, no sentido de que ele foi gerado pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. O sacerdócio de Cristo, portanto, é superior ao sacerdócio levítico da antiga aliança, porque Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque e mediador de uma nova aliança. Quando muda o sacerdócio, muda também a aliança, muda também o pacto, então, mudam-se todas as coisas. E Jesus, então, é um sacerdote, mediador de um novo pacto, de uma nova aliança. E ele é um sacrifício, ele mesmo é o sacrifício. Ele era representado no Cordeiro, mas agora ele é um verdadeiro sacrifício, um sacrifício pleno, pleno no sentido de completo, no sentido de não faltar nada, no sentido de ser irrepetível, né? Não é necessário repetir esse sacrifício, ele é perpétuo, ou seja, foi feito de uma vez para sempre. Ele é eficaz, ele não precisa ser repetido, porque de uma vez que ele foi feito para sempre, ele determina sua eficácia na vida de qualquer pessoa, porque é um sacrifício eterno, permanente, divino. Então, esse sacrifício demonstra que o sacerdócio de Cristo é superior e o seu sacrifício também é um sacrifício absolutamente santo, representativo de todos os sacrifícios feitos pelos cordeiros do Velho Testamento até agora, e representativo e inclusivo de todos os sacrifícios que poderiam ser feitos em todas as épocas. É por isso que não há necessidade mais de nenhum sacrifício, porque em Cristo foram representados e incluídos todos os sacrifícios de todas as épocas. Então é um sacrifício que é garantia de livre acesso dos crentes à presença de Deus. Livre acesso. Cada crente pode se aproximar de Deus por meio desse intercessor, por meio desse sumo sacerdote, que é, ao mesmo tempo, sacerdote e sacrifício, e que é, ao mesmo tempo, o Rei e Senhor, e também o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, os crentes podem chegar-se à presença de Deus. Os crentes hebreus também não devem negligenciar tão grande salvação que é oferecida em Cristo Jesus, e devem progredir
no conhecimento e obediência à verdade de Deus. Então, o autor está estimulando os crentes hebreus a que não desistam, que ao invés de pararem e serem tentados a retornar, que eles, na verdade, progridam no conhecimento, progridam na expectativa, progridam na obediência, progridam, enfim, na comunhão perfeita com esse eterno Salvador. Então, eles são exortados a permanecer confiantes. O autor de Hebreus, então, insta. Instar significa lutar mesmo, significa insistir com os crentes hebreus e argumentando que eles devem permanecer firmes na fé, porque há um grande galardão, que é o cumprimento total das promessas de Deus. Ele está dizendo o seguinte: olha, irmãos, vocês estão olhando agora somente para as dificuldades que estão tendo, mas as promessas de Deus ainda vão se cumprir, e é necessário que vocês permaneçam crendo nestas promessas, firmes na fé, porque há um grande galardão, e esse galardão está relacionado com o cumprimento das promessas de Deus. Eles, então, já passaram por alguns sofrimentos, os judeus já passaram por alguns sofrimentos, então, eles devem perseverar. É isso que o autor está insistindo. Perseverem, perseverem. Neste momento, nosso autor cita uma lista de crentes, nós vimos a semana passada, uma lista de crentes que suportou, essa lista de crentes suportou perseguições até a ponto de morrer de modo martirizado. Então, os crentes se submeteram e suportaram esse martírio, servindo como testemunhas vivas da palavra de Deus. E isso foi feito, esse registro foi feito pelo autor para que os crentes tivessem esta visão maravilhosa daquilo que aconteceu. Mesmo sendo fiéis, aqueles homens e mulheres do passado, eles não alcançaram a concretização da promessa. Passaram por sofrimentos, morreram martirizados e não alcançaram a concretização das promessas. Por quê? Porque Deus não vai conceder-lhes a consecução das promessas? Não, porque, na verdade, o que vai acontecer é que Deus provê, no caso deles, a respeito dos judeus cristãos, que coisa superior para que eles também se sintam, sejam aperfeiçoados, se sintam completos, juntamente com os irmãos que morreram no passado. Olha como é maravilhoso. Deus está deixando, retardando, não é retardando no sentido que nós entendemos retardando, mas Deus está deixando para tempo oportuno o aperfeiçoamento total dos crentes que foram martirizados no Velho Testamento e em outros tempos, para que juntos, todos os crentes de todas as épocas possam ser aperfeiçoados diante de Deus. Então, a ressurreição e a glorificação estão sendo deixadas
para um tempo final, quando todos juntos constituiremos um corpo único em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Ninguém vai chegar primeiro ao corpo glorificado. Ninguém vai chegar primeiro à ressurreição final. Eles estão aguardando no céu em forma espiritual, não em forma corporal, física, porque para isso Deus tem deixado um tempo, tem reservado um tempo maravilhoso em que todos os crentes de todos os tempos serão ao mesmo tempo, na mesma ocasião, glorificados, ressuscitados e glorificados. Então, esse processo de santificação, de ressurreição e glorificação serão consumados em todos os crentes ao mesmo tempo. É isso que os judeus precisavam saber. Neste capítulo 12 que nós estamos estudando, nós vemos os crentes hebreus exortados a fazer o que tinham parado de fazer. O que é que eles tinham parado de fazer? Correr com paciência a carreira que estava proposta. Qual era a carreira que estava proposta para eles? A carreira que estava proposta para eles é a carreira cristã. Eles deveriam correr a carreira cristã proposta para eles, mas deveriam correr como um atleta nas Olimpíadas, como um atleta numa prova atlética, olhando para o alvo, que é a vitória, a linha de chegada. Então, correr a carreira que estava proposta, olhando a vida cristã como uma corrida atlética. Todos os atletas treinados e dispostos a alcançar o objetivo da vitória. Olhando para quem? Olhando para Jesus. Né? Devemos fazer isto, diz o autor de Hebreus, porque estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Aqueles nomes que foram citados no capítulo 11 são testemunhas fiéis que estão olhando para nós desde o céu e vendo o nosso viver aqui, o nosso correr a carreira cristã aqui, né? Devemos nos desembaraçar de tudo aquilo que trava a nossa vida. Devemos nos desembaraçar de tudo aquilo que nos limita, que nos prende, todo o pecado que nos rodeia. Devemos largar tudo para trás, abandonar tudo. Qualquer coisa que prenda, que nos prenda neste mundo, deve ser arrancada da nossa vida, porque essas coisas, tanto coisas aparentemente boas, como as coisas pecaminosas, todas elas devem ser expulsas da nossa vida para não atrapalhar a nossa carreira cristã. Devemos ter uma atenção muito grande, porque somos assediados tenazmente e persistentemente pelo pecado. Às vezes é de uma forma imperceptível. Às vezes o pecado nos assedia, né? Nos envolve, nos acerca. O pecado se aproxima de nós e nos trata com sutileza e nos prende, às vezes, né, de uma maneira que é imperceptível. Mas nós devemos ter atenção, porque somos assediados tenazmente. O pecado não limita a força, ele trata conosco tenazmente, ou seja, faz tudo aquilo que é necessário para nos prender de uma maneira persistente. Tenaz significa alguma coisa que é feita de um modo contínuo, que não se arrefece, que não se diminui, que sempre está operando
aquele seu propósito para nos derrubar. Às vezes, então, isso é imperceptível. E é persistente, o pecado não desiste nunca. Satanás não desiste nunca. É preciso estar atento para que ele verdadeiramente possa ser derrotado na experiência cristã. Ele é derrotado por Cristo Jesus, aquele que está conosco para sempre. Então, devemos ser perseverantes. Perseverantes. O autor da carta está dizendo: sejam perseverantes, sem vacilar. O segredo para ser perseverante e não vacilar é onde você coloca a sua visão. E aí ele está dizendo que o segredo é olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da fé, que pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a dor. Era tanta alegria que ele tinha proposta para si de ter uma vitória na vida de todos os crentes, que ele suportou o sofrimento, suportou a dor, suportou a vergonha da cruz, porque a cruz era verdadeiramente um instrumento de vergonha e dor, sendo exaltado à destra de Deus. Então, esse Jesus que suportou todas as coisas em favor dos pecadores, ele tinha esse gozo de constituir uma família maravilhosa para Deus, que vai ser restaurada, como nós já vimos, na ressurreição final. Então, ele foi exaltado à destra de Deus. Foi a sua recompensa maior de ser exaltado à destra do Pai, no lugar do universo de maior autoridade, de maior poder e autoridade que se pode imaginar. Então, Jesus está lá hoje intercedendo por nós. Devemos sempre considerar atentamente o exemplo de Jesus, suportando tanta oposição de homens pecadores contra si, né? Quanto Jesus suportou de pecados e lutas espirituais contra si mesmo. Ele suportou isso tudo pelo gozo que lhe estava proposto e de uma maneira que ele ficou totalmente envolvido nessa tarefa de lutar contra o pecado e de passar a sofrer pelo pecado, sofrer a ignomínia da cruz, a vergonha da cruz, a dor e o sofrimento físicos e morais que ele passou na cruz do Calvário. Então, o autor diz: vivam prestando atenção a Jesus, porque prestando atenção nele, vocês não vão se sentir desanimados ou cansados, porque dele vem todo o ânimo, dele vem toda a força para vencer o cansaço, porque se ele está numa posição de glória, nós também estaremos, já estamos nele, nesta posição de glória, e estaremos definitivamente nele, na posição de glória. É isso que Deus está oferecendo a vocês, diz o autor da carta. Então, não troquem nenhuma posição secundária por esta posição. Não deixem de olhar para Jesus, não deixem de prosseguir na caminhada, na corrida atlética que vocês entraram, buscando chegar ao fim, buscando chegar à vitória, buscando chegar à linha final. Então, devemos pensar sempre na resignação
de Jesus enquanto o torturavam. Ele estava sofrendo, mas ele estava resignado. Por quê? Porque o sofrimento dele não podia ser comparado com a glória que seria revelada na sua vida e na vida daqueles que o servem e que são seus filhos. Afinal, né, diz o autor de Hebreus, vocês ainda não chegaram ao ponto de resistir até o sangue na luta contra o pecado. Olha para Jesus, porque ele derramou sangue. Vocês ainda não derramaram sangue. Portanto, permaneçam firmes em Jesus, porque vocês vão lutar contra o pecado e vão ser vitoriosos. O autor da carta aos Hebreus tem uma preocupação. Como entender as provações? Como é que os crentes hebreus deveriam entender as provações? A tendência deles era pensar que a vitória de Cristo acabou com o sofrimento. Mas a vitória de Cristo não acabou com o sofrimento aqui neste mundo. Enquanto não houver ressurreição, nós estaremos sujeitos a pecado, estaremos sujeitos a sofrimento, mas é possível entender isso. Como entender essas provações, então? Ele dá uma dica, ele dá uma ideia, ele entende que as provações são a manifestação do amor paternal de Deus para com seus filhos. Que coisa, né? Pensar que sofrimento é manifestação de amor, mas é isso mesmo. Se a gente olhar para a nossa experiência humana, nós vamos ver que às vezes nós castigamos nossos filhos com dor no coração, mas porque eles precisavam de ser disciplinados, e aquela disciplina era um ato de amor. Assim Deus também trabalha na nossa vida. Né? O autor da carta aos Hebreus está falando exatamente isso. Ele está demonstrando que há uma luta constante contra o pecado. O pecado não arrefece, não folga, não dá espaço em nenhum momento. Isso produz ou conduz a sofrimentos. Pode produzir sofrimentos ou pode conduzir a sofrimentos já existentes, né? A dores, a renúncias, a mortificação, a rendição diária, a negação de nós mesmos. Então, isso pode trazer sofrimentos físicos, pode trazer sofrimentos morais. Então, nós vamos ver que há uma condição constante de luta contra o pecado. Então, eu preciso entender as provações desta maneira. Condição de luta constante contra o pecado. Por quê? Porque estamos neste mundo. Segundo, não devemos esquecer de modo nenhum que ele está falando aqui dos crentes hebreus, da exortação que discorre conosco, que discute conosco, que nos apresenta o seguinte, que nós somos filhos, mas a palavra em Provérbios diz assim, né, que Deus, qual pai deixa de corrigir o filho, né? Então, todo pai corrige, mas ama o filho que açoita. Então, quando um pai está açoitando, né, castigando fisicamente, até se for necessário, um filho, ele está manifestando amor. E nós não devemos esquecer disso, porque isso está na própria palavra de Deus, por exemplo, em Provérbios 3, versículos 11 e 12.
Mas o autor continua dizendo que este é o modo amoroso de Deus. É o modo amoroso de Deus de nos disciplinar, permitir que venham sofrimentos na nossa vida, né? É o modo amoroso de Deus nos disciplinar. Ele nos leva a perseverar, porque é o seu tratamento para os filhos, como um pai perfeito, que Deus corrige aos filhos a quem ama. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Que filho existe? Que filho há a quem que amado pelo pai que o pai não corrige? Então, este é o modo amoroso de Deus nos disciplinar. Entretanto, o autor diz: se vocês estão sem correção, vocês não estão recebendo correção e não estão aceitando correção, da qual todos os filhos são participantes, então vocês não são filhos de Deus, são bastardos, filhos ilegítimos. Prestem atenção nisso. Quando vocês estão rejeitando correção, essa correção que Deus tem permitido que venha a vocês, no sofrimento aí, depois de convertidos, se vocês não estão aceitando isso, então vocês não são filhos, vocês estão agindo como bastardos, filhos ilegítimos. Prestem então atenção. Deus nos deu pais, segundo a carne, segundo a natureza humana, né? E eles tinham autoridade para nos corrigir. Os pais têm autoridade de Deus para corrigir os filhos. E nós os respeitávamos, o autor está dizendo. Nós respeitávamos nossos pais mesmo quando eles nos corrigiam. Quanto mais, então, devemos estar submissos ao Pai Celestial para uma nova vida, para uma nova correção. Se nós nos submetemos aos pais da carne, quanto mais ao Pai espiritual. Nossos pais, segundo o autor de Hebreus, nossos pais carnais nos corrigiam segundo o seu entendimento. Eles corrigiam de acordo com aquilo que eles entendiam. E era por pouco tempo. Mas Deus nos disciplina para desenvolvimento da nossa salvação. Os objetivos das disciplinas, humana e divina, são diferentes, mas o objetivo da disciplina divina é nos levar a experimentar a plenitude da nossa salvação, sermos participantes da santidade de Deus. O objetivo, portanto, da nossa salvação é nos tornar participantes da santidade de Deus. A plenitude da nossa salvação é sermos semelhantes ao nosso Pai Celestial. Isso é o que Deus está operando por meio da santificação, por meio da disciplina. E os crentes judeus precisavam entender isso, como nós também precisamos. Então, toda disciplina visa a santidade. Quando você é disciplinado, o que Deus está querendo é que você tenha uma vida santa. No momento da disciplina, pode gerar tristeza, né? Porque o sofrimento pode trazer tristeza, mas depois que passa aquele momento, há uma produção naqueles que se submetem ao processo de fruto pacífico, fruto de justiça, aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Então, quando a disciplina
passa e ela cumpre o seu efeito, isto é, ela me traz para os caminhos do Senhor, ela vai produzir na minha vida, porque eu estou nos caminhos do Senhor, um fruto de justiça daqueles que andam em obediência ao Pai. Sua vida vai ser uma vida que glorifica o nome do Senhor. Portanto, tomem um novo alento, diz o autor. Sejam revigorados, fortaleçam-se e firmem os joelhos vacilantes. Vocês estão duvidosos? Vocês estão querendo voltar atrás? Pelo contrário, firmem os joelhos vacilantes e fortaleçam as pernas trôpegas, aquelas pernas que estão tropeçando. Andem no temor do Senhor, fazendo caminhos retos, e para que aqueles que vêm após vocês, aqueles que caminham, que chegam depois de vocês, mesmo claudicantes, mesmo mancando, eles não se desviem, mas sejam fortalecidos e curados. Aqueles que vêm atrás de nós estão olhando para nós, assim como nós devemos olhar para aqueles que vieram antes de nós e que são os heróis da fé, é a palavra do autor de Hebreus. Concluindo e aplicando, Tiago fala das provações e tentações, né, que existem neste mundo. Ele ensina que Deus usa as provações dentro de limites. Estou falando de Tiago aqui, não é porque eu errei a carta, não. É porque Tiago também trata desse assunto. E ele fala dos limites, né? Deus estabelece limites. Nós somos provados nunca além dos limites que podemos suportar. Para quê? Para amadurecimento do crente, para crescimento em santidade, segundo o caráter de Cristo, para nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Jesus. Então, você suporta essa verdade? Você é verdadeiramente um crente em Cristo Jesus? Qual a nossa atitude ante a provação? E quanto à tentação? Você sabe a diferença? A provação são circunstâncias, as provações são produzidas por circunstâncias externas que não dependem da minha vontade. São coisas que acontecem não na dependência da minha vontade. São fatos e circunstâncias que vêm externamente e que me premem, que me comprimem, né, de maneira a me fazer temer, me fazer pecar, me fazer desobedecer, né? Ou me fazer sofrer, me fazer tentar desistir. Então, essas provações, eu devo enfrentá-las olhando para Jesus, autor e consumador da fé, conforme o texto nos ensinou. E as tentações são originadas em nós mesmos, dentro do nosso coração pecaminoso, não é? Tiago ministra isso, dizendo que as tentações vêm ao nosso coração quando a nossa concupiscência deseja coisas que são fora da vontade de Deus para a nossa vida. Então, é o nosso coração concupiscente que gera a maioria das tentações. E Satanás usa de vários recursos para induzir o nosso coração a ser tentado. Quais as verdades
que nós precisamos conhecer. Há verdades que precisam ser ensinadas, entendidas, praticadas e compartilhadas. Quais são essas verdades? Verdades. Primeira, Deus disciplina o filho a quem ama. Deus disciplina o filho a quem ama. Não há crente que não receba disciplina. E se há crente que não receba disciplina, tem que duvidar se é nova criatura. Por quê? Porque Deus disciplina ao filho a quem ama. Segundo, antes disso, você recebe as disciplinas de Deus com alegria? Você recebe a disciplina de Deus com gratidão, porque Deus está tratando com você para te manter no caminho certo? Segundo, quem não está sob disciplina não é filho. É uma consequência da primeira, né? Quem não está sob a disciplina de Deus não é filho. Então, aquele que não aceita a disciplina, ou que não recebe a disciplina, ou que não percebe disciplina de Deus na sua vida, ele não é filho. Terceiro, o estímulo espiritual esquecido muitas vezes pelos crentes é a grande nuvem de testemunhas. No capítulo 11 de Hebreus, nós temos uma grande nuvem de testemunhas de crentes que morreram no passado e que estão como testemunhas da nossa vida, né? Que estão nos olhando, nos observando, né? Desde o local que eles estão no céu. Então, nós precisamos ver com alegria esta participação deles, olhando para nós, e nós deveríamos receber isso como estímulo espiritual. Estamos sendo olhados, né, como e estamos sendo olhados e parece é como se fosse uma torcida para que a gente desse certo, para que a gente vencesse o pecado, para que a gente passasse por todas as tentações e provações vitoriosamente, né? É mais ou menos isso que a gente tem que entender a respeito desse estímulo espiritual que muitas vezes nós esquecemos, que são os crentes do passado, que já estão no céu. Há um ensino aqui nesse texto sobre a imortalidade da alma e sobre a ressurreição corporal como cumprimento das promessas de Deus. Imortalidade da alma, por quê? Porque os crentes do passado estão vivos. Vivos aonde? No céu. Então a alma está viva, ela não morre. Há algumas doutrinas por aí que falam que a alma morre, né? Nós sabemos que a alma é imortal. E a ressurreição corporal, né? Nós estamos aguardando esta ressurreição corporal, porque Jesus já ressuscitou e nós também seremos ressuscitados, porque Deus estabeleceu que o aperfeiçoamento dos crentes do passado só se dará juntamente com a nossa glorificação e a nossa ressurreição no final dos tempos, quando Jesus vier em sua segunda vinda, para que todos formemos um único corpo que glorifica o nome do Senhor.
O cumprimento das promessas de Deus vai se dar nessa situação. Você espera isso? Você acredita na imortalidade da alma e na ressurreição corporal? Antigamente, a gente ouvia muita gente achar que a salvação era apenas da alma. Não, o corpo também vai ser salvo e glorificado, ressuscitado e glorificado. E, finalmente, o pecado é uma realidade presente neste mundo, na nossa vida, no universo, de forma estrutural, o universo está contaminado pelo pecado. É uma realidade mortal. O pecado é uma realidade mortal para o homem. O pecado leva o homem à morte. Todos morreram, todos pecaram e vão morrer, né? Então, mas o homem, essa realidade mortal para o homem é destruída pela vitória de Jesus Cristo na sua obra na cruz do Calvário e na ressurreição. Jesus destruiu as obras de Satanás, destruiu o pecado e destruiu a morte com a sua ressurreição. Qual é a sua posição em relação a Jesus Cristo? Ele é verdadeiramente aquele que operou a sua plena salvação? Muito bem, temos encerrado o texto de hoje, que eu creio que nos auxilia a compreender muitas coisas em relação ao tratamento de Deus para conosco e a glorificar a esse Deus pelo modo como ele nos conduz, como ele nos trata. Nós agradecemos a todos que participaram conosco e nós louvamos a Deus pela vida de cada um. Amém.